Vamos retornar agora, meus amigos, com os meus comentários e o meu ponto de vista. Aqui foi necessário fazer hoje uma modificação. As questões 481 a 483 do livro que nós estamos estudando tratou de um tema pouco conhecido entre nós os espíritas, os convulsionários. Para que possamos melhor entender, foi preciso fazer uma pesquisa onde nos deparamos com uma história que eu vou, antes de entrar nas perguntas, eu vou contar um pouco dessa história para que a gente possa se situar um pouco aí no ambiente. Senão a gente vai ter só a imagem, o que eram os convulsionários, que deriva já de convulsão. Mas foi necessário fazer essa pesquisa, tá? Então vamos lá? Bom, para que a gente possa entender, nós deparamos com a história do Giacomo Jansenista François Paris. Espero que seja assim a pronúncia correta. Cujo túmulo era visitado por peregrinos, que ali eram tomados por convulsões, daí o nome convulsionários. Ele era um jansenista, que seriam seguidores do bispo e teólogo católico holandês Cornélio Jansenio, que encarnou em 1585 e desencarnou em 1638. Olha como é antigo isso. Eram adeptos da doutrina religiosa sobre a graça, o livre-arbítrio e a predestinação. Convém esclarecer aqui o que é graça, né, que eles falam. Segundo a teologia católica nessa época, era um dom sobrenatural que Deus concede grandiosamente a todos os seres humanos para os conduzir à vida eterna. Aqui, a graça de Deus não tinha limite, à vontade. Para o jansenismo, porém, ela é concedida somente aos eleitos de Deus, um dos motivos pelo qual foi condenado pelo Papa Inocêncio X, o jansenismo. Porque pela igreja a graça era abundante para todos. Aqui eles diziam que era para alguns, apenas alguns. Né? Mas vamos lá. Aí quem foi François Paris? Chique, não? Famoso diácono de Paris, desencarnou em 1727 aos 37 anos. Ele era filho mais velho do conselheiro do parlamento e quem naturalmente devia suceder no cargo. Era hereditário nessa época. Ele preferiu, no entanto, abraçar a carreira religiosa. Após a morte do pai, deixou os bens para o irmão e por algum tempo ensinou catecismo na paróquia de São Cosme. Aí ele virou um abade, consagrou-se inteiramente ao retiro. Confinou-se numa casa do subúrbio de São Marcelo, que era um tipo de um asilo. Lá se entregou sem reserva à prece, às práticas mais rigorosas da penitência e ao trabalho manual. Fazia meia para os pobres, que já para aquela época, vamos dizer, era um escândalo, e ele os considerava seus verdadeiros irmãos. Né? Quando ele desencarnou, ele foi sepultado em um pequeno cemitério em Saint-Médard. Os pobres que ele ajudava, alguns ricos que ele havia, entre aspas, convertido, algumas mulheres que, para aquela época, aprender a ler e escrever era uma coisa impensável. Ele as ensinou. Então, e esse grupo de pessoas se dirigiam ao seu túmulo para fazer prece. Aconteceram curas, né? Durante essa visitação, e também aconteciam muitas convulsões, que muitas foram consideradas perigosas e umas até chegaram ao extremo do ridículo. As autoridades daquela época viam-se, enfim, obrigadas a fazer cessar esses espetáculos, determinando o fechamento do cemitério no dia 27 de janeiro de 1732. Pouco depois do desencarne dele, né? 5 anos depois foi fechado o cemitério. Aí à frente nós vamos ver o porquê, qual o motivo que levou. Entre os fenômenos estranhos apresentados pelos convulsionários de Saint-Médard, como ficaram conhecidos, citam-se a resistência a golpes tão terríveis que os corpos deveriam ficar triturados, e de falar línguas ignoradas para a época, ou mesmo esquecidas, aquelas que já não se usavam mais, né? Que pelos estudos não deixava de ser um desdobramento extraordinário para aquele local, para aquela época, enfim, para aquele momento, né?
Ah, essa insensibilidade física, produzida pelo êxtase, deu lugar a cenas brutais. A loucura chegou a certo ponto que realmente crucificavam vítimas infelizes ali, pegavam e você vai ser crucificado, né? Porque ele estava em convulsão, porque eles faziam sofrer todos os detalhes da paixão do Cristo. E essas vítimas solicitavam as terríveis torturas. Olha que inacreditável. E aí ficaram conhecidos dentro desse meio dos convulsionários pelo nome de Grande Socorro. É como se eles estivessem oferecendo o seu corpo, as suas energias todas, como um sentimento de purificação e passando por tudo aquilo que Jesus Cristo passou. A mente realmente é algo extraordinário, né? Em todos os sentidos, né? Enfim, convulsionários era o nome pelo qual eram conhecidos no passado as pessoas que se entregavam a certos tipos de práticas, por efeito do magnetismo ou da exaltação religiosa ou do pensamento. Os convulsionários davam-se a histerias, que o resultado eram atos de crueldade. Você imagina, né? Eles se batiam, se quebravam. Hoje em dia a gente vê ainda em alguns casos nas Filipinas, ou mesmo no Oriente Médio, seguidores lá se autoflagelando, chegando muitos deles a se autoflagelarem em espetáculos públicos, em meio aos quais surgiam certos fenômenos entre eles, o que dava uma certa credibilidade na época era essa insensibilidade à dor, e havia a condição de se ler o pensamento daqueles que estavam convulsionados, né? Outros liam o que eles pensavam. Enfim, né? É uma coisa, se pensar, terrível, né? Uma jornada inacreditável que a mente do ser humano leva ele a praticar, né? E não era só na França, não, viu? Essas seitas religiosas espalhadas na África, que é minha famosa colinha, né? A qual ocorreram vários testemunhos na Argélia de diversos eventos em que os adeptos submetidos às mais cruéis mortificações corporais, e tudo suportavam sem sentir qualquer dor. Foram relatados vários casos, entre eles os dos engolidores de brasas acesas, os de comedores de vidro, aqueles que andavam sobre brasas várias vezes. Não é que vinha naquela correria, não, eles iam andando normalmente sobre a brasa acesa, tranquilamente. Ressalvando a questão cultural relativa a esses costumes, creio não haver exagero algum em classificar essas condutas extremistas no rol do fanatismo, né? Não é possível. Como um tipo de situação dessa pode agradar a Deus, vamos assim dizer, né? E alguns acham que Deus deixava isso acontecer para mostrar o poder da força do pensamento. Mas é muita brutalidade, né? O fanatismo, vamos pensar, existe em todas as religiões e fora dela, né? Temos no esporte, torcida por um time e pelo outro, acaba levando contornos totalmente de fanatismo, pessoas que se matam, uma coisa absurda. E bem recentemente, podemos dizer na política, né? O Brasil ficou dividido, prós e contra, mas foi uma divisão. Então, o que entrou aí o dedo? Sem viés ideológicos, políticos, virou um fanatismo. Um defendia o outro com dentes, faca, se fosse possível, né? Mas, e muitos ainda nem se conversam direito mais por causa disso, né? Isso é o fanatismo, né? Quando falamos de fanatismo, não podemos deixar de lembrar o episódio ocorrido na Guiana em 1978. Quando induzidos por um fanático, os mais velhos aqui vão lembrar, né? Os mais velhos não, né? Os mais experientes vão lembrar, Jim Jones, né? O cara era tão fanático que o próprio assentamento dele chamava Jonestown, que poderia se dizer aí numa tradução livre, Cidade Jones, onde 918 pessoas perderam a vida. Eu chego a dizer sacrificadas, viu? Tá? Muitas foram mortas a tiros e a facadas. E as que se recusavam em tomar o veneno misturado a um ponche de frutas
eram assassinadas. Por isso que muitas morreram esfaqueadas ou com tiro. Viram aquela doideira, bateu aquele momento de lucidez, queriam ir embora, né? Fato esse que estarreceu o mundo na época, né? 918 pessoas. Os relatos de sobreviventes falam de um estado de transe coletivo. Foi localizada uma sinistra gravação dos procedimentos a serem seguidos, que incluíam discursos do Jim Jones. Mas no fundo dessas gravações, pôde-se perceber também gritos de agonia de pessoas envenenadas, muitas das quais tentaram fugir e foram mortas. O que buscavam os que estavam lá, meu Deus? Uma solução mágica para os problemas? Muitos indivíduos se sujeitam a ser enganados na crença de que as leis divinas podem ser revogadas ao seu bel capricho, como trocar de roupa, né? O fanatismo nada mais é do que isso, a gente acreditar que algo vai mudar pela nossa vontade ou induzido pela vontade de um terceiro, como se não tivesse uma força maior, um Deus que provém a todos nós, né? O que deve ser seguido. Enfim, quando se fala em fanatismo, é impossível não relembrar desse caso. Sinistro, mas realmente aconteceu. Quando o homem se conduz com fanatismo e com fins escusos ou fúteis, atrai a presença de espíritos menos elevados, que podem gerar lamentáveis desvirtuamentos, abrindo brecha ao charlatanismo, né? Que é pessoas que se aproveitam. Interessante, né? Charlatanismo, palavra que deriva do italiano charlatano, denota o uso da palavra para ludibriar alguém. A própria tradução já fala o que é, né? Bom, no século seguinte, no século XIX, surge na França o espiritismo codificado por Allan Kardec. Atento aos fenômenos espíritas, tomando conhecimento dos fatos a respeito das convulsões, olha que interessante, que bárbaro. Ele evocou o espírito do diácono François de Paris e com ele manteve o diálogo que fez publicar na Revista Espírita de 1859. Quem tiver curiosidade, acessa no YouTube, página 346. Notem que são 132 anos após o desencarne do diácono. Acho que nesse instante Kardec foi mais ou menos meio que São Tomé, né? Só acredito vendo, né? Nessa conversa, o espírito do diácono disse que nem de perto participou dos acontecimentos no cemitério de Saint-Médard. Disse que muitos espíritos de categoria pouco elevada participaram. Kardec, não satisfeito, ouviu através de um médium o espírito de São Vicente de Paulo, está na Revista Espírita de 1859 também, na página 407, que confirmou serem verdadeiros os relatos mantidos com o diácono, o qual realmente prevalecia naquele período o charlatanismo. Atentemos que o mais impressionante foi por meio da comunicação mediúnica, fica conformado terem existido os acontecimentos de Saint-Médard, fato que fez com que Allan Kardec estudasse com mais profundidade o assunto, formulando perguntas e obtendo as respostas dos espíritos superiores, que transformou em tema de estudo o Livro dos Espíritos, onde nós estamos hoje. O charlatanismo, meus amigos, sempre existiu. Não só nas religiões, mas como em todos os segmentos da sociedade, inclusive nos meios científicos, mas nem por isso devemos taxar todos os fenômenos de fraudulentos, pelo simples fato de que alguém abusou das coisas mais respeitáveis. Tá? E aqui tem um pensamento de Allan Kardec, que passa a ser uma lembrança. Entre os adeptos do espiritismo, encontram-se entusiastas e exaltados, como em todas as coisas. São, em geral, os piores propagadores, porque a facilidade com que, sem exame, aceitam tudo, desperta desconfiança. O espírita esclarecido repele esse entusiasmo cego, observa com frieza e calma,
e assim evita ser vítima de ilusões e mistificações. A parte toda, a questão da boa-fé, o observador novato deve, antes de tudo, atender à gravidade do caráter daqueles a quem se dirige. Ou seja, meio que São Tomé mesmo, né? Temos que passar tudo pelo crivo da razão, não é verdade? Não podemos nos deixar ser ludibriados, vamos assim dizer, né? Apesar dos aspectos bizarros dos fenômenos relatados, eles permitiram tirar conclusões interessantes sobre a independência entre o espírito e a matéria, como, por exemplo, nos casos da insensibilidade à dor. Muitos cristãos levados ao martírio nos círculos romanos suportavam heroicamente as torturas físicas e psicológicas, que o brando, vamos assim chamar, anestésico das potências divinas, eram trazidos para dentro do coração, do corpo daqueles seres, né? Que naquele momento que o seu corpo era dilacerado, muitos já haviam sido retirados, né? Graças à providência divina. O Espiritismo oferece explicações racionais que retiram de tais eventos a crença no maravilhoso e no milagre, mostrando-se como fatos regidos por leis naturais, muitas vezes desconhecidas das ciências atuais, né? Nunca devemos esquecer, meus amigos, a fé cega cada vez mais vem cedendo espaço à fé raciocinada, que nos pede para cultivarmos os bons sentimentos por meio do estudo, do discernimento e da prática do bem, que nos preservam da exposição ao ridículo e dos extremismos, que nos aleiam da realidade, do bom senso e do equilíbrio, né? Agora, isso aqui foi uma introdução que já levou bastante tempo, né? Por isso eu vou tentar ser um pouco mais breve aqui nos outros comentários das perguntas, mas foi necessário se trazer à tona um pouco dessa pesquisa para que a gente pudesse entender um pouco o que foi esse movimento, vamos assim dizer, convulsionários, que existe até hoje, tá bom? Pergunta 481. Vamos entrar agora aqui rapidamente em alguns comentários, tá? Prometo não me alongar. Os espíritos exercem um papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? Com isso, podemos então concluir com os nossos estudos que os convulsionários para o espiritismo, tá? Atentem, é o nosso médium de hoje. Por isso, é tão importante estudar, se educar, ter conhecimento, saber, ter autocontrole. Por isso sempre dizemos, o corpo é seu, tá? Quando nós estamos na sessão de desobsessão. Temos exemplos de agentes externos magnetizadores, os que provocam hipnose como espetáculo. O problema é que depois do espetáculo acaba ou deixa de ser interessante, o médium é abandonado, geralmente com problemas no sistema nervoso, de tão abusado e de tanto abuso que fizeram desse dom. Tá? Jesus nos deixou como legado a força que o mundo espiritual tem para a cura, não para espetáculo, muito menos para se cobrar, né? Quanto ao magnetismo que se fala muito nessas perguntas, devemos usá-lo a serviço da caridade. Poderíamos perguntar como? Conversando com quem está necessitado. Naquele momento, podemos usar o magnetismo impregnando nesses sentimentos nobres de amor e caridade, de saúde, paz espiritual. Não nos esqueçamos que o magnetismo se encontra na força do pensamento, na imposição das mãos, mas como tudo, ele serve de instrumento tanto para a luz como para as trevas, como vimos aqui atrás, né? Depende da educação espiritual de cada um. Nesse momento, o mais importante é que tenhamos autocontrole e saibamos o que estamos fazendo e como estamos utilizando os dons emprestados momentaneamente por Deus. Achei muito interessante e serve como conselho. O magnetismo se faz semente em tuas mãos. Procura usá-los na linha do amor, que a correspondência se fará presente, devolvendo o mesmo amor para o teu coração. Mas se usas para o mal, já sabes o tipo de espírito que podes te ajudar.
não precisa comentários, né? Se para o bem, a ação já indica espíritos benfeitores. E para o mal, amiguinhos menos evoluídos, né? Vamos para 482, para não perder muito tempo. Como o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises pode acontecer subitamente em toda uma população. Já falamos anteriormente, né, no caso aqui da Guiana, de 1978, do suicídio coletivo. Isso é uma amostra de como se pode influenciar uma população toda. Estranhamente, podemos fazer um paralelo com hoje os formadores de opinião. Né? O que eles fazem? Vamos pensar de forma fria. Eles geram consumo, geram uma necessidade. Irem determinar uma necessidade de consumir em determinados lugares, tá? E várias outras coisas, roupa que você usa, música que você ouve, enfim. Tá? Podemos também pensar que nos programas, vamos fazer uma analogia aqui, Esperança, Criança Esperança, Teleton, né? São campanhas de arrecadação para os mais necessitados. Né? Mas todo mundo naquele momento bombardeando de informações e tal, você acaba prestando atenção, se solidarizando com a causa e você vai ajudando. Né? Temos também o CVV, enfim, temos o CVV, enfim, temos pessoas fazendo com que milhares ou milhões voltem sua atenção para aquilo, né? Coisas boas, produtivas, né? Muita situação, não falamos? Nossa, aquela pessoa tem um magnetismo que me prende. Não podemos deixar isso se transformar em fascinação, tá? Sempre, tudo no crivo da razão. Estou tentando mostrar que essas situações são mais corriqueiras que imaginamos, né? Outro exemplo, são muito comuns os espetáculos de faquir na Índia. Existem as pencas lá, né? Eles se isolam perfeitamente pela vontade, se auto-hipnotizando, podendo ficar meses sem se alimentarem e mesmo serem crucificados em praças públicas. Novamente, fanatismo. Na boa, sem gerar conflito, sem maldade. Qual a utilidade disso para a humanidade? Minha visão, tá? A única que encontro é mostrar como é poderosa a força do pensamento, mas que poderíamos usar... Perdão, senhores. Tô dando essa enroladinha porque eu me perdi mesmo, tá? Deixa eu me achar aqui. Na boa, sem gerar conflito, qual a utilidade disso para a humanidade? A única que encontro é mostrar como é poderosa a força do pensamento, que poderíamos usar, mas não nos isolar, né? Do mundo. Poderíamos usar essa força do pensamento para nos isolar dos maus sentimentos, dos maus pensamentos. Como já falei antes, é minha opinião. Se isolar não resolve problema nenhum. Tá bom? Última da noite. Qual é a causa da insensibilidade física que se nota em certos convulsionários, seja em outros indivíduos submetidos a torturas mais atrozes, como vimos anteriormente, né? Meus amigos, estourei lindo o tempo hoje. A causa da insensibilidade nesse grau só se explica pela fé. Como falamos dos cristãos quando eram torturados, barbarizados por toda sorte, ou melhor, por toda maldade que pudesse existir naquele tempo. Jogar uma pessoa dentro de um caldeirão de óleo fervendo, dentro de uma fornalha, se quer tirar a vida, tinha formas mais simples, mas não. É que a tortura, aquela coisa, gerava o medo, né? E aí todo mundo ficava com o pé atrás. Mas essas atrocidades, geralmente, e com certeza eram feitas para gerar medo nos demais. Também podemos tirar toda a dor do local, por incrível que possa parecer, tirando a atenção do lugar enfermo. Foi observado na guerra que muitos soldados feridos à bala continuavam a batalha, mesmo feridos. Iam se dar conta depois daquele momento da dor, da bala, que às vezes eram feridas terríveis, que naquele instante que eles eram feridos, eles estavam com a sua mente voltada à situação de defesa e sobrevivência.
Que às vezes, se ele tivesse em estado normal, um arranhãozinho já caía em desmaio, né? Quantas vezes não falamos que na hora não doeu, pois estava quente? Não tem esses negócios? Você estava jogando bola, você se machuca, pô, aí depois você sente a dor, né? Mas depois que esfriou, nada mais do que no instante estávamos voltados a outras situações quando aconteceu. Passando, nós voltamos para o acontecido. Damos atenção ao aquilo que aconteceu. Situações extremas só ocorrem por causa do fanatismo. O próprio fanatismo exerce uma influência muito grande, mas perigosa. O fanático entrega a vida ao sacrifício pelas ideias que alimenta. Isto é comprovado em todos os setores da vida. O fanatismo nasce de onde? Por incrível que pareça, da fé cega, que foge à razão em Jesus. Aqui, os maus sépticos poderiam então dizer que os cristãos que iam para o suplício, os mais céticos, perdão, os cristãos que iam para o suplício iam cantando, porque estavam em êxtase. Não esquecemos que eles foram condenados, não é que eles iam por vontade própria. Hoje eu quero ser comido por um leão. Vou lá no circo dos romanos, vou entrar lá, eu sou cristão, por favor, abra a portinha. Não, eles foram condenados. Então, aquela situação deles era diferente. Tá? Não vamos confundir esse tipo de coisa. E, por fim, né, o mais importante, que eu acho que traz em toda essa matéria aqui, que nós falamos do compulsionário, que é a melhor coisa, a fé, Jesus não dizia, a fé te curou. Fé raciocinada, não aquela fé cega. Então, por isso, passemos sempre tudo pelo crivo da razão. Meus amigos, por hoje, não vou nem falar que é só, porque eu já estourei o tempo barbaramente, mas eu espero que tenham entendido que esse item realmente não era possível que fizéssemos de uma forma já entrar direto nas perguntas. Ia ficar lacunas, o que eram os convulsionários, enfim, sempre é um aprendizado. Por isso que eu acho importante todas as pesquisas. E adoro quando vocês fazem comentários, alguma coisa, uma observação. É dessa forma que nós vamos conseguir evoluir na nossa escala aqui de conhecimento. Todos nós juntos, praticando, pesquisando, vendo. Se tiverem interesse, pesquisem mais sobre os convulsionários de Samar-Medar, tá? Que era o do cemitério lá da época. Meus amigos, deixo a todos um abraço fraternal, que tenham uma semana abençoada, de muita luz, paz, harmonia, tranquilidade nos coraçõezinhos machucados. Novamente, seu Carlos, um abraço, um beijo no seu coração e todos fiquem com Deus. Uma excelente semana. Obrigado mais uma vez pela paciência. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Obrigado, hein?